Em um lugar isolado, em meio ao deserto escaldante, aconteceu algo que mudaria a história da humanidade. Um simples pastor chamado Moisés estava pastoreando suas ovelhas quando, de repente, uma visão extraordinária capturou sua atenção em uma sarça ardente, que, embora em chamas, não se consumia. Você pode imaginar a cena? A luz vermelha e laranja das chamas contrastava com a paleta terrosa do deserto, criando um espetáculo visual que, por si só, já era notável. Mas o que se seguiu foi ainda mais impressionante. Deus decidiu falar com Moisés, e essa conversa mudaria não apenas a vida de um homem, mas o destino de uma nação inteira. Você deve estar se perguntando como um episódio tão extraordinário poderia ainda ser relevante nos dias de hoje. O que pode essa história antiga nos ensinar sobre nós mesmos e sobre a vida que levamos? Prepare-se, pois vamos explorar não apenas a sua narrativa, mas também os impactos emocionais e espirituais que ressoam através dos séculos. Ao ouvir sobre a sarça ardente, muitos pensam logo nas imagens clássicas da arte religiosa ou nas adaptações cinematográficas. No entanto, escondido atrás de cada um desses retratos existe uma mensagem profunda sobre chamada, propósito e a natureza do divino. Por que Deus escolheu esse meio para se comunicar? Ele poderia ter aparecido de inúmeras formas grandiosas, mas optou por um arbusto em combustão, um símbolo de simplicidade mesclada com o poder. Imagine por um momento a primeira reação de Moisés. Ele estava, até aquele momento, vivendo uma vida comum e aparentemente sem grandeza. Qualquer um no seu lugar poderia ter se sentido um tanto cético ou, no mínimo, apavorado. Como seria fazer frente a uma manifestação divina? Isso gera a pergunta: você teria coragem de se aproximar? Ou teria medo do desconhecido? A escolha de Moisés de se aproximar da sarça representa um passo audacioso na jornada da fé. Mas a grande questão persiste: o que Deus tinha a dizer? E, mais importante, por que a humanidade ainda deve se importar com isso? Ao longo de nossa jornada, revelaremos como essa conversa não apenas ecoa nas páginas da Bíblia, mas também reverbera em nossas vidas cotidianas. Diferentes tradições espirituais ao redor do mundo nos falam sobre a escuta do divino, da iluminação e dos sinais. A sarça ardente é uma poderosa metáfora para entender como muitas vezes o divino se apresenta nas formas mais inesperadas. Já parou para pensar em quantas sarças ardentes estão ao nosso redor hoje? Na correria do dia a dia, quantas vezes ignoramos algo que poderia ser uma mensagem importante? Você pode estar pensando, e isso é só uma história bem antiga, o que eu posso aprender com isso? Aqui está a revelação: o chamado de Deus para Moisés pode ser considerado um chamado para nós também. Estamos todos, de alguma forma, em busca de propósito e direção, não é? Muitas vezes queremos uma resposta clara, uma visão em chamas que nos mostre o caminho a seguir. Mas e se o nosso chamado se apresenta-se em algo tão simples quanto uma ideia que surge em nossa mente, ou um sentimento que toca nosso coração? A experiência de Moisés na sarça ardente fez com que ele enfrentasse um aspecto fundamental da condição humana, o medo da inadequação. Depois que ele se aproximou da sarça e recebeu seu chamado, Moisés começou a hesitar, a questionar se era realmente a pessoa certa para a tarefa que lhe tinha sido oferecida. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Ele argumentou. Essa dúvida é inerente a muitos de nós. Você já se perguntou se está à altura do seu chamado, ou se suas competências são suficientes para a tarefa à frente? Nesse momento, a narrativa se torna ainda mais intrigante. Deus, em sua infinita sabedoria, não só afirma o valor de Moisés, mas também fornece uma promessa reconfortante em eu estarei com você. Aqui, temos um ensinamento poderoso, e não estamos sozinhos em nossas jornadas. Muitas vezes, nos sentimos isolados em nossas lutas, mas essa afirmação nos lembra que a ajuda divina pode se manifestar de maneiras que nunca esperamos. Mas qual é o impacto disso tudo na vida moderna? Será que essa conversa de milhares de anos atrás ainda ecoa na sociedade contemporânea? Sugerimos que sim. Vivemos em uma era em que desafios imensos nos cercam em questões sociais, ambientais, pessoais e muito mais. Assim como Moisés precisava enfrentar Faraó, precisamos confrontar nossos próprios faraós hoje.
E qual é a primeira etapa no enfrentamento desses desafios? Um reconhecimento da nossa vulnerabilidade e, mais importante ainda, da nossa força interior. Outro ponto fascinante a se considerar aqui é como a narrativa da sarça ardente nos ensina sobre liderança. Moisés não apenas recebeu um chamado, ele se tornou um agente de mudança, um líder no sentido mais profundo. Você já parou para pensar em quem são os líderes em sua vida? Aqueles que, assim como Moisés, estão dispostos a ouvir a voz da necessidade e a agir com coragem? O que torna uma pessoa um líder? A resposta pode estar relacionada à sua capacidade de ouvir uma sarça ardente em meio ao ruído cotidiano. Enquanto exploramos mais sobre a vida de Moisés, vale a pena refletir sobre seu contexto. Ele vivia em um tempo de opressão onde o povo hebreu estava escravizado no Egito. A mensagem que Deus lhe deu era, em essência, uma mensagem de libertação. Isso grava uma marca profunda em nós, em todos nós, de alguma forma, estamos buscando liberdade. O que te aprisiona hoje? Quais aspectos da sua vida desapontam ou impedem seu crescimento? Pode ser um relacionamento tóxico, um emprego sem futuro, ou até mesmo crenças que você carrega desde a infância. Assim como Moisés foi chamado para libertar seu povo, cada um de nós tem a capacidade de buscar e, com intenção, provocar nossa própria libertação. Portanto, a pergunta agora se torna: você está ouvindo sua própria sarça ardente? Está preparado para responder ao chamado, assim como Moisés fez, mesmo quando se sentia insuficiente? À medida que nos aprofundamos no relato de Moisés, notamos uma mudança significativa em sua atitude. O que começou com hesitação e dúvida evoluiu para uma determinação firme. De fato, essa transformação se dá quando Moisés percebe que sua força não vem de si mesmo, mas da promessa divina. Essa transição nos ensina uma outra lição importante: a verdadeira confiança não se baseia em habilidades pessoais ou conquistas, mas na fé em algo maior. Enquanto Moisés avança em sua missão, ele também nos apresenta uma reflexão sobre a importância de se rodear de pessoas que partilham uma visão. Assim como ele teve ajuda e apoio de seu irmão Arão, em nossas vidas, construímos comunidades ao nosso redor que nos impulsionam para a frente. Você precisa de um Arão ao seu lado? Como é importante, no entanto, encontrar pessoas que não só querem nos acompanhar, mas que também são comprometidas em lutar ao nosso lado pelas mesmas causas. Seguindo a narrativa, nos deparamos com o momento em que Moisés finalmente se apresenta ao faraó. A coragem necessária para estrondar a porta da opressão e clamar pela liberdade é desconcertante. Você pode imaginar o que foi olhar nos olhos daquele poderoso soberano e declarar a necessidade de um povo? O que se segue é uma batalha épica de vontades, uma luta entre o desejo por liberdade e a rigidez do poder. E onde você se encaixa nessa narrativa? Em que áreas de sua vida você precisa ser mais ousado? O que está à sua espera do outro lado da sua hesitação? Você vai perceber que cada passo que Moisés deu foi uma decisão de fé. Assim como ele, talvez você precise pelo menos uma vez em sua vida determinar: eu vou avançar, mesmo que tenha medo. E isso nos leva a um ponto crucial em nossa jornada de autodescoberta e espiritualidade, na coragem de seguir, mesmo quando tudo parece incerto. Porém, não é apenas a derrota do faraó que é crucial. A verdade é que após cada vitória, sempre vem um novo desafio. Portanto, a história de Moisés não termina com a libertação do Egito. Ao contrário, isso é apenas o começo de um longo e desafiador caminho em direção à Terra Prometida. Muita luta e perseverança serão necessárias, e esses desafios se tornam um reflexo de nossas próprias jornadas de vida. Assim, chegamos ao nosso ponto de transição. O que acontece depois, após a libertação, depois que a sarça ardente finalmente se apaga? O que isso revela sobre a natureza de nossas jornadas? As respostas para essas questões intensificam a importância da história de Moisés e como ela ressoa em nós, convidando-nos a refletir sobre nossa própria relação com o divino, o medo e a coragem. Continuaremos essa jornada na próxima parte. Fique conosco enquanto desvendamos o que o futuro reserva para Moisés, e para todos nós, quando as chamas da sarça ardente finalmente se dissipam e o verdadeiro teste de fé começa. À medida que a narrativa avança,
encontramos Moisés enfrentando uma série de desafios que colocam à prova não apenas sua fé, mas também sua liderança e resiliência. Após a monumental libertação do povo hebreu, eles se encontram no deserto, em um território onde a incerteza e a escassez são companheiras constantes. Esta transição do Egito, onde eram escravizados, para um novo caminho em direção à Terra Prometida, rapidamente se transforma em uma odisseia de 40 anos, repleta de provações. Logo no início dessa jornada, o descontentamento emerge entre o povo. Eles começam a questionar, a murmurar. Por que nos tiraste do Egito? Perguntam. Era melhor lá, mesmo sendo escravos. Esta reação nos mostra um aspecto humano fundamental, a dificuldade em lidar com a mudança. Quando nos vemos diante de novas realidades e incertezas, clamamos pelo antigo, pelo conhecido, mesmo que isso signifique a aceitação de uma situação opressiva. Você já se sentiu assim? Quando as coisas ficam difíceis, qual é a sua tendência? Clamá-los de volta ou avançar? Moisés, enfrentando esse desânimo, se torna um mediador entre Deus e o povo. É aqui que entendemos mais profundamente o papel de um verdadeiro líder, na capacidade de escutar, compreender e conduzir com empatia. Esse desafio não é apenas administrativo, é profundamente espiritual. Como líder, Moisés tem que capacitar seu povo e lembrar-lhes de que eles foram escolhidos para algo maior. Frequentemente, isso significa inspirar a fé quando a esperança parece escassa. Vamos refletir sobre a intercessão de Moisés junto a Deus. Ele não é um líder passivo, ele ora, questiona e clama em busca de direção. Deus, por sua vez, responde com ensinamentos e promessas, como o maná que desce dos céus, um alimento diário que nutre o corpo e simboliza a dependência do povo em relação ao divino. Essa simples provisão nos ensina uma lição vital, e em tempos de crise, somos lembrados de que a fé cotidiana é necessária. Todos os dias, somos convidados a confiar, mesmo que não possamos ver claramente o caminho à frente. Além disso, a entrega do maná também fala do princípio da coletividade. Cada um deveria recolher apenas o necessário para aquele dia, levando a um senso de comunidade e responsabilidade compartilhada. No mundo atual, em que tantos vivem em individualismo, essa mensagem é particularmente relevante. Como podemos aprender a ser mais coletivos em nossas lutas e desafios? A jornada de Moisés não é apenas uma jornada física, mas espiritual. E com essa jornada aparece outro elemento crucial, a entrega da lei no Monte Sinai. Aqui, por meio de novas instruções e valores, Deus propõe um pacto com o povo, mostrando-lhes a importância da moral, da justiça e da convivência harmoniosa. As tábuas da lei não são meramente regras, elas são uma fonte de identidade e comunidade. Quando observamos essa dinâmica, vemos que as diretrizes que nos orientam também fornecem uma estrutura sobre a qual podemos construir uma vida mais significativa. Você já parou para pensar sobre quais são os valores que guiam a sua vida? Quais são os princípios que formam a base das suas decisões? Muitas vezes, assim como Moisés, precisamos olhar para o alto e receber novos ensinamentos para orientar nosso passo. Mas o que acontece quando o líder não é seguido ou quando as regras vêm a ser desrespeitadas? A narrativa de Moisés nos apresenta sério e poeira de erros humanos. O episódio do bezerro de ouro é emblemático. O que era uma busca pelo divino se transforma em um retorno ao antigo, à idolatria, a busca por certezas palpáveis em vez de uma fé invisível. O povo, ansioso e sem paciência, cria um ídolo em um momento de debilidade. Por que isso acontece? Tal evento evidencia nosso desejo de controle em um mundo caótico. Quantas vezes, quando nos deparamos com a desconfiança ou a frustração, fazemos o mesmo? A fúria de Moisés ao descer do monte e ver a idolatria é compreensível. Ele é o porta-voz de Deus, e a traição não é apenas uma ofensa a ele, mas uma ofensa ao pacto com o divino. Ele quebra as tábuas da lei em um ato de protesto emocionado. No entanto, este episódio também revela a profundidade do perdão. Após a ira inicial, ele clama a Deus em intercessão pelo povo, pedindo misericórdia. Essa parte da história destaca a complexidade da liderança e a importância do perdão como um caminho para a reconciliação e restauração. Enquanto a história avança,
Moisés se torna não apenas um líder, mas um mediador entre os homens e Deus. Sua vida ainda é marcada por incertezas e desafios, mas essas experiências o transformam, moldam seu caráter e o conectam mais profundamente com o chamado divino que um dia ouviu na sarça ardente. O deserto, como espaço das provações, se torna a ferramenta que Deus utiliza para preparar Moisés e seu povo para a grandeza. Uma das lições cruciais que extraímos dessa jornada é que a libertação não é um evento instantâneo, mas um processo contínuo. Moisés, como muitos de nós, aprenderá que a verdadeira liberdade interior é uma conquista que se trava diariamente. Não é apenas sobre sair da escravidão, mas também sobre a libertação de pensamentos limitantes, medos e padrões que nos impedem de avançar. Finalmente, o momento culminante de sua jornada vem quando, após 40 anos de provas e aprendizado, Moisés se aproxima da terra prometida. Porém, ele não entrará nela, um desfecho que pode parecer cruel, mas que também revela uma mensagem poderosa sobre o legado. O que Moisés conquistou no deserto foi mais do que a simples condução ao novo território, ele preparou seu povo para a autonomia, para tomar posse do espaço que Deus havia prometido. Essa resposta aos desafios vivenciados ao longo da jornada reflete em nossas vidas. Às vezes, nossos esforços para alcançar um objetivo ou sonho podem não resultar da forma como imaginávamos, no entanto, isso não diminui o impacto que temos sobre os outros. O legado que deixamos, as sementes que plantamos, são a manifestação real do nosso chamado. A vida de Moisés nos ensina que, muitas vezes, nosso espaço na história é reconhecido não pela conquista individual, mas pelo crescimento e pela liberdade que proporcionamos aos outros. Assim, ao olharmos para Moisés e sua jornada, percebemos que a vida é feita de ciclos. Os ciclos de desafios, esperanças, lutas e realizações. A sarça ardente, portanto, simboliza não apenas um chamado, mas o início de uma transformação contínua. E você? O que a sua sarça ardente representa? Que mudanças você precisa enfrentar para promover o seu crescimento e o dos que estão ao seu redor? Concluindo, a história de Moisés é um testemunho da caminhada humana, repleta de dúvidas, medos e triunfos. Este relato nos convida a questionar como respondemos aos chamados em nossas vidas, como nos relacionamos com a nossa própria vulnerabilidade e como nos tornamos líderes em nosso contexto, ajudando outros a atravessar desertos e desafios. À medida que seguimos nossa própria jornada em direção à nossa terra prometida, que possamos ter a coragem e a fé de Moisés, para que nossas vidas sejam também um reflexo da esperança e da libertação. Estou ansioso para saber como você irá responder ao seu próprio chamado. E, lembre-se, não importa onde você esteja em sua jornada, sempre há uma sarça ardente esperando para ser descoberta a cada esquina. Estamos prontos para escutar, avançar e nos libertar. Que sua jornada seja tão iluminada quanto as chamas que abraçaram Moisés naquele dia fatídico no deserto.